Terminou, será? O relatório está sendo lido. A Ana Paula Gonçalves disse há pouco que estávamos na página, faltavam 7, agora na regressiva, faltando quantas páginas para serem lidas? Pastor Bira é quem está fazendo a leitura nesse momento. Ana Paula. Então, Rodrigo, já estamos aí na leitura da última página, tá? Então, já estamos aí nos minutos finais mesmo desse trabalho, né, de leitura que vem ocorrendo desde a última sexta-feira, quando houve aí o pedido do vereador Eduardo Borgo para que o processo fosse lido na íntegra. Então, até ontem à noite esse processo foi lido na íntegra, né, 1.222 páginas. E aí entraram no acordo, os vereadores ainda na noite de ontem fizeram uma reunião e decidiram antecipar, né, essa situação. Na verdade, foi feita a dispensa, né, das páginas do processo, significando aí uma redução de 247 páginas, que se tratava de atas, de reuniões, ofícios, requerimentos no âmbito administrativo aí desse processo. Então, eles entenderam que poderia ser feita a dispensa dessas páginas, o que antecipou, então, esse trabalho todo que já estava se tornando bastante cansativo, com certeza. Rodrigo, o que aconteceu? Foi feita, então, a leitura das alegações finais, 40 páginas, e agora finalizando aí a leitura das 88 páginas do relatório final da comissão processante, 128 páginas então lidas na manhã desta terça-feira. Inclusive é interessante a gente salientar aqui que o vereador Júnior Locadora leu uma página por minuto, realmente ele realizou uma leitura dinâmica, né, apressando ainda mais esse processo, tá, Rodrigo? Até porque há uma expectativa então de encerramento desse julgamento hoje, uma expectativa e um desejo também dos vereadores de que isso ocorra ainda nesta terça-feira. Mas vamos acompanhar agora como é que foi essa sessão extraordinária ontem e hoje nesta reportagem. Na tarde desta segunda-feira, a 12ª sessão extraordinária foi retomada às 2 da tarde. A leitura do processo ocorreu sem interrupções até às 4 da tarde, quando foi suspensa por falta de quórum. São necessários ao menos 6 vereadores presentes na sessão para que o julgamento seja válido. Após uma pausa de 20 minutos, a leitura foi retomada com 12 vereadores presentes. Nos bastidores, o advogado da prefeita reuniu a imprensa para apresentar um laudo de avaliação recém-divulgado de 2 lotes desapropriados pela prefeitura e que não são objetos da CP, mas da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que antecedeu a CP. Acabou de sair um resultado da perícia e essa perícia indicou que o valor pago pelo município, pelo imóvel, foi absolutamente abaixo do valor de mercado. Essa perícia judicial feita por um perito, nomeado pelo juiz, de forma técnica, assim como também foi realizada de forma técnica pelos peritos da prefeitura, indicaram que o imóvel possui um valor bem acima daquele valor que havia sido pago pela prefeitura. Então isso demonstra a absoluta lisura do processo, do procedimento de desapropriação, e demonstra também que o interesse público foi absolutamente respeitado. O 5º dia da sessão de julgamento começou com um clima de estratégia. A comissão processante tem até a próxima quinta-feira para encerrar os trabalhos. Caso contrário, o processo pode ser arquivado automaticamente. A corrida contra o tempo fez com que os vereadores se reunissem ainda na noite de ontem para pedir que a leitura do processo fosse interrompida. A leitura do processo estava sendo feita desde a última sexta-feira. A sessão, aberta às 8h21, começou com o pedido do vereador Eduardo Borgo, que foi deferido pelo presidente da Câmara e aceito pela defesa da prefeita Suelen Rosim. Das 1.632 páginas, a leitura foi paralisada na página 1.222. Mesmo sem a leitura do processo, foi realizada a leitura das alegações finais, conteúdo de 40 páginas, e foi dado início à leitura do relatório final da CP, de 88 páginas, que deve ser finalizada em breve.
Bom, 12 horas e 9 minutinhos, virou agora o relógio aí para 12h10, tá? Então, nesse momento, encerrou aqui esse trabalho de leitura, Rodrigo, a gente acompanha esse momento ao vivo, é feita a suspensão da sessão nesse momento e o retorno está marcado aí para as 14 horas, quando deverá ocorrer, então, o início, né, desse rito de julgamento. Lembrando que a comissão processante votou aí pela condenação da prefeita Suelen Rosim por 2 votos a 1, por 3 infrações. Então, o que vai ocorrer agora? Né, às 14 horas é feito o retorno dessa sessão e aí começa aquele trabalho, né, da defesa e também da participação dos vereadores e da própria prefeita Suelen Rosim. Então, aí vai haver um tempo de manifestação da prefeita, né, lembrando que isso não é regimental, quer dizer, não é obrigatório que ela utilize esse tempo de 1 hora, que é o prazo estabelecido, tá? Então, pode ser que aí também ela haja com alguma estratégia de defesa, não sabemos ainda, mas os 17 vereadores também terão o direito de participar dessa sessão, podendo utilizar aí 15 minutos, né, para se manifestar. Também não há uma obrigatoriedade, apesar aí de ser regimental. E a defesa também poderá participar durante 2 horas, né, realizando aí as manifestações. E depois disso, deverá começar então a votação por ordem alfabética dos vereadores. Lembrando que são 3 infrações que serão votadas, Rodrigo. Omissão na prática do cargo, negligência na defesa de bens e interesses do município e também a infração de proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Para cassar o mandato da prefeita é necessário que haja a maioria dos votos, né, 2/3 ou 12 votos favoráveis dos 17 vereadores em qualquer uma dessas 3 acusações. Então, há necessidade de 12 votos aí favoráveis. Agora, falando sobre a expectativa dessa votação, Rodrigo, as conversas de bastidores que a gente escuta, né, é que pelo menos 7 a 8 vereadores fariam a base da prefeita, então, que talvez não votassem pela cassação, mas favorável à prefeita. É claro que tudo isso, em se tratando de expectativa, mas o resultado final só será conhecido aí possivelmente no final da tarde de hoje, quando houver todo esse rito de julgamento aí nessa 12ª sessão extraordinária aqui da Câmara Municipal. E a gente segue acompanhando este trabalho.